Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Cláudio Souza, nosso canal Discipulando com a Bíblia, hoje trazendo o nosso resumo da nossa 10ª lição da nossa revista de jovem. O título é Bendiga ao Deus Criador. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre o Salmo 104. Nosso texto principal, o texto áureo, está no Salmo 104, verso 1 e o 35. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor, Deus meu, Tu és magnificentíssimo. Estás vestido de glória e de majestade. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Louvai ao Senhor. Resumo da nossa lição. Deus é majestoso e glorioso, e suas obras revelam a sua magnificência. Por isso somos chamados a louvá-lo, meditar em seus feitos e bendizê-lo por toda a vida. Os objetivos desta nossa 10ª lição: explicar a glória e a majestade de Deus apresentada no Salmo 104, conscientizar-nos de que Deus governa a criação e saber que o Salmo 104 é um convite para nos deleitarmos no bem do Senhor. O Salmo 104, ele é um hino que celebra as obras de Deus, né? Fala a respeito do poder criativo do nosso Senhor. O Senhor Deus não somente criou o universo, mas sustenta pelo poder da sua palavra. O Salmo 104, que é o texto base desta nossa 10ª lição, ele está dividido do verso 1 ao 23, vai falar da glória de Deus na sua criação, do 24 ao 30, a glória de Deus na conservação daquilo que ele criou, e do verso 31 ao 35, a glória de Deus na correção. Salmo 104. Leia o Salmo 104, nós não vamos ler, eu não vou ler para não ficar muito extenso o vídeo, mas é interessante você ler o Salmo 104 inteiro. Vai falar do poder, da grandeza do nosso Deus, Criador, mantenedor, sustentador de todas as coisas. O Salmo 104 é um hino de louvor que celebra a obra de Deus. Nós vamos ver que Deus governa a criação, destacando o seu poder criador, ordenador e sustentador. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Que bom termos essa certeza, esta garantia, este privilégio de sermos chamados, escolhidos, separados por este Deus Criador, que arquitetou e que criou todas as coisas para a glória do seu nome. O primeiro tópico desta nossa 10ª lição, contextualizando o Salmo 104, a glória e a majestade de Deus. O Salmo 104 inicia e encerra com a seguinte expressão: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ele é um hino de celebração da criação de Deus, das coisas ordenadas e sustentadas por Ele mesmo. Muitos estudiosos o remontam ao primeiro, este Salmo 104, ao primeiro e ao segundo capítulo do livro de Gênesis, onde vai falar ali da criação, bem como de Jó. Jó capítulo 38 ao 42, a 41 ali, quando Deus, respondendo a Jó, falando do poder da sua criação, Deus estabelecendo limites para as suas criaturas, a sua criação, para o mar,
para os ventos, enfim, a soberania de Deus, né? Então, a maioria dos estudiosos remota ao primeiro, esse capítulo 104, ao primeiro e ao segundo capítulo de Gênesis. No primeiro verso ali do primeiro ao 2, eles remontam ali ao primeiro dia, quando Deus criou ali a luz. No segundo dia, dos versos ali do 2 ao 4, quando houve a divisão das águas lá no Gênesis. O terceiro dia, separação entre a terra e a água, versos 5 ao 3 aqui do Salmo 104. Vegetação e árvore, verso 14 ao 18 aqui do Salmo 104. Quarto dia, luzeiros com guardião do tempo, verso 19 ao 24. Quinto dia, né, o dia da criação ali de Deus, simbolizando criaturas marinhas, no verso ali 25 ao 26. E no sexto dia, os animais terrestres e o homem, dos versos 21 ao 24, e alimentos para as criaturas ali do verso 27 ao 30. Então, falando da criação de Deus, Deus foi o Senhor que preservou as coisas, que criou, que sustenta pelo poder da sua palavra, que mantém, né? Peguemos o exemplo dos animais, dos pássaros, que Deus provê os seus alimentos. Então, pelo poder da palavra, Deus mantém as coisas, pelo poder da sua palavra, né? Somos convidados a deleitar a nossa alma à vista do maravilhoso trabalho, da grandeza do nosso Senhor e Salvador, o nosso Deus. Aleluia. O verso 2 e primeiro 1, 2 do Salmo 104 diz que Deus está vestido de glória e de majestade. Bendize a minha alma ao Senhor. Deus meu, tu és magnificentíssimo, estás vestido de glória e majestade. Deus está vestido de glória e majestade. Quando Isaías tem a visão da glória de Deus no capítulo 6, o livro que leva o seu nome, Isaías fica estupefato com aquela visão da grandeza de Deus ante a pequenez do homem. Isaías se sentiu temorizado com a visão que ele teve. A soberania de Deus, a grandeza, a santidade de Deus é extraordinário, né? Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Então, os 4 primeiros versos do Salmo 104 revelam razões preciosas para que os seres humanos exaltem e adorem ao Senhor, né? Ele cobre-se de luz como de uma veste, põe nas águas os vigamentos das suas câmaras, faz dos ventos seus mensageiros, lançou os fundamentos da terra. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Então, muitas vezes a nossa fé, ela é posta à prova diante de uma experiência de sofrimento. Às vezes questionamos por que tantas coisas. Deus sustenta, Deus provê. Vejamos o exemplo de Jó, né? Quando Deus começou a responder a Jó, Jó ficou sem palavras. Jó ficou sem palavras quando Deus começou a responder. Onde tu estavas? Quando eu estabeleci os fundamentos da terra. Eu vou te fazer algumas perguntas e tu irá me responder se é que tu sabes. Onde tu estava quando eu estabeleci os limites, quando eu disse para as ondas do mar, até aqui virás e não passarás. O poder da palavra de Deus sustenta todas as coisas. Muitas vezes questionamos tantas coisas sem entender. Mas Deus tem o controle de todas as coisas. Uns acabam perdendo a fé nesse processo, mas outros conseguem superar e sair fortalecidos com a força do Espírito Santo. Ter convicção que o nosso Deus é sustentador, é mantenedor. Deus tem o controle. Deus não perde o controle de nada, né? Ainda que em momentos que o momento seja de vazio e sem forma, Deus é poderoso para dar um acabamento perfeito
A ordem e a sustentação da criação nos revelam um Deus majestoso e formoso que ordena e sustenta a nossa vida por completo. Então, Deus preservou a sua criação, Deus provê a provisão, Deus governa todas as coisas. Ainda que o diabo seja o príncipe deste mundo, ele só vai até onde Deus permite. Ele só faz aquilo que Deus permite. Deus é soberano. Tudo está debaixo da sua permissão. Nada acontece sem que Deus tenha conhecimento. Então, isso é uma alegria para nós, ter certeza de que o nosso Pai, cuida de nós, né? O Salmo 104 é um hino a respeito da criação de todas as coisas efetuadas por Deus e do seu providente cuidado concernente a todas as suas obras. Ressalta o seu interesse e cuidado em tudo que ele criou, pois ele está presente no mundo e o sustém. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Deus governa a sua criação. Deus criou, ele criou. A questão de apresentar Deus como Criador é de grande importância para nós, os cristãos. Por quê? Porque ela responde algumas perguntas que muitas vezes fazemos. De onde viemos? De onde viemos? Qual é a nossa origem? Para onde vamos? Estas são perguntas que remontam ao sentido da vida. Diante de muitas tentativas humanas em responder qual é o sentido da vida e as questões do início e do fim da existência, o Salmo 104 afirma que Deus criou a luz, dividiu as águas, criou a vegetação e as árvores, criou as criaturas marinhas, criou os animais terrestres, o homem e os alimentos para suas criaturas. Deus, foi Deus, tudo para a sua glória, né? Então, tudo que vemos na criação tem a assinatura celestial do Criador. Sem Deus, não haveria sol, não haveria lua, não haveria estrelas, terra, animais. Sem Deus, não existiria nada. Sem Deus, não existiria nada, né? Então, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus que se preocupa conosco. Esse Criador, onisciente, onipotente, onipresente, Deus eterno, terrível em santidade, mas que despiu da sua glória e morreu numa cruz para me resgatar, para te resgatar e levar de volta a comunhão aí com Ele. Comunhão esta que havia sido perdida lá no Gênesis, com o pecado do homem. Então, este é o nosso Deus, o Criador de todas as coisas. Não desistiu de mim, não desistiu de você. Então, Deus é o Criador. Deus também é o ordenador. Deus não apenas criou, mas ele também ordenou a sua criação. Deus ordenou as estações do ano, primavera, verão, outono, inverno. Então, tudo está ordenado pelo seu Criador, né? No ciclo vital das plantas, a germinação da semente, o crescimento da planta, a produção de novas sementes, assim também no ciclo vital dos seres vivos. Nascem, desenvolvem, reproduzem e morrem. Tudo no seu devido lugar, tudo planejado, tudo certinho, né? Assim o nosso Deus fez. Nas fases do desenvolvimento do ser humano, a infância, a adolescência, a fase adulta, a velhice, tudo na criação, tanto humana quanto vegetal, tem um tempo estabelecido e ordenado por Deus. O poder da sua palavra sustenta todas as coisas, tudo agindo conforme Deus estabeleceu pela sua palavra. João, capítulo 1, vai dizer que
O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. No versículo 3 vai dizer que tudo foi feito por ele, Jesus. E sem Jesus, nada do que foi feito se fez. A palavra, a ação, o poder da palavra criou tudo. E a palavra de Deus sustenta todas as coisas. Que coisa extraordinária! Este é o nosso Deus, né? Esse é o nosso Deus. Isso não é aleatório ou por acaso. Deus estabeleceu. Ele revelou, ele revela, mas revela um Criador que ordenou com precisão o que criou e sustenta todas as coisas pela ação, pelo poder da sua palavra. Deus criou, Deus ordenou e Deus sustenta. Deus sustenta, Deus criou, ordenou e não abandonou a sua criação. Ele estabeleceu as leis naturais que garantem o sustento e o desenvolvimento de tudo o que formou. A respeito do ser humano, a palavra de Deus diz: fala, ó Senhor, que forma o espírito do homem dentro dele. Deus formou o homem, soprou o espírito no homem, o homem se tornou alma vivente. Deus é o arquiteto, é o criador, Deus é o sustentador. Deus, pelo poder da sua palavra, sustenta, mantém todas as coisas, né? Então, esse é o nosso Deus. Às vezes, temos a sensação de que Deus está tão distante, mas esse Deus que criou todas as coisas está ao nosso lado, cuidando de nós. Se entristece quando pecamos, quando erramos, quando negligenciamos a sua palavra. Esse Deus eterno, grande, mas que não esquece de mim e nem de você. Então, ele sustenta pelo poder da sua palavra, né? Dentro de si, algumas faculdades, Deus colocou o homem, formou o homem, dotou o homem de faculdades, de capacidades. Por quê? Porque nós temos o Espírito de Deus dentro de nós, né? Então, fala, Senhor, que forma o Espírito do homem dentro dele, né? O homem tem dentro de si algumas faculdades cognitivas sem as quais a vida seria impossível. Memórias, atenção, imaginação, vontade, linguagem e tantas outras, né? É por meio dessas faculdades que a palavra de Deus comunica com nós a vontade divina e o Espírito Santo esclarece-nos a respeito das verdades celestiais. O nosso espírito comunica com o Espírito Santo de Deus. Jesus afirmou: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Então não se esqueça, ainda que o mundo pareça que está sem controle, Deus está no controle de todas as coisas. Nada foge do controle de Deus. Deus está vendo e contemplando e agindo na história. E agindo na história. Deus não está esquecendo. Não. Deus está no controle de todas as coisas. Deus não se esquece. Deus vê, contempla e sustenta e tem o controle de todas as coisas, né? Então, um convite para deleitar-se no bem do Senhor. Por tudo que Deus fez e faz, o salmista diz: cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Verso 33. É um convite para viver de maneira em que a vida seja digna de louvar a Deus. Então, cantemos ao Senhor porque Ele nos criou, Ele ordena a nossa vida, porque Ele sustenta a nossa vida, né? Deus sustenta a nossa vida. Então devemos meditar, refletir
e glorificar a Deus. A minha alma medita no Senhor. Uma vida de louvor a Deus não pode ser dissociada de uma vida sem meditação. O salmista afirma: a minha meditação a seu respeito será suave, e por isso eu me alegrarei no Senhor. Verso 34. Algumas perguntas a partir do texto desse Salmo 104, lido, nos ajuda nesse processo, como comentei na visão de Isaías. Quando Isaías viu a glória de Deus, registrado lá em Isaías, capítulo 6, Isaías pensou que ia morrer, porque ele, tão pequeno, pecador, vislumbrou a santidade e a grandeza de Deus. Isaías disse: vou morrer, vou perecer, porque sou um homem pecador e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Quem somos nós se não fosse a misericórdia de Deus? E esse Deus tão tremendo me ama e te ama, a ponto de entregar seu filho para morrer no meu e no seu lugar. Então, ajuda-nos a contemplar a beleza da majestade do Senhor. Perguntas que fazemos: como posso contemplar a majestade e a glória de Deus? Como posso contemplar a majestade e a glória de Deus? O que eu era antes de Deus me criar? Meditar, refletir, pensar sobre essas coisas nos ajuda a nos aproximar de Deus. Às vezes estamos tão atarefados com nossos trabalhos, nossa vida, esta correria desenfreada, e esquecemos de meditar na beleza dos salmos, na beleza que é a palavra de Deus. Perguntas que precisamos fazer, porque a vida não é só isso aqui. Ela vai muito mais além. Vai muito mais além. É muito mais profunda do que isto. Uma eternidade onde tudo será revelado. E às vezes não meditamos, não refletimos, não pensamos sobre estas coisas. Como posso contemplar a majestade da glória de Deus? O que eu era antes de Deus me criar? Que impacto tem em mim a verdade de que Deus me criou do nada? Consigo observar Deus organizando o seu plano em minha vida, na infância, na juventude, na fase adulta? Quem eu sou em Deus? Quem eu sou em Deus? Nós viemos a este mundo com um propósito. Ninguém veio a este mundo aleatoriamente, sem um objetivo, sem um propósito. Qual é o projeto, qual é o plano de Deus para a minha vida? Precisamos fazer essas perguntas ao nosso Deus. Deus quer se relacionar conosco. Esse Deus grande, Criador, Ele quer relacionar-se conosco. É o nosso Pai. É o nosso Pai. Filho conversa com o Pai. Deus conversa conosco através da sua palavra e nós conversamos com Deus através da oração. Deus é extraordinário. Então, consigo observar Deus organizando o seu plano em minha vida, na infância, na juventude e na fase adulta. Percebo os dias bem específicos em que contemplei a provisão de Deus. Essas perguntas meditativas devem ser feitas em profunda contrição espiritual e quebrantamento de espírito, com uma consciência de que Deus está presente, Deus está em nosso meio, Deus está conosco, nos ouvindo, nos observando e atento à nossa petição, à nossa oração. Então, bendize a minha alma ao Senhor. O salmo encerra-se com o salmista exortando a própria alma a bendizer ao Senhor. Independente do que esteja acontecendo em nossa vida, temos muitos motivos para deleitarmos em Deus.
Você já louvou a Deus hoje pela sua criação, pelo cuidado que Ele tem com você, com sua família, pela sua vida, por cada livramento que Ele já te deu, que Ele te dá, pelo privilégio dele te escolher, por seu filho ter morrido em teu lugar? Já agradeceu a Deus hoje? Se não, agradeça. Deus te abençoe.